Olá pessoal, estamos começando mais um Portal do Gremista Entrevista, hoje com o Luiz Eduardo, que trabalha na categoria de base do Grêmio. A gente vai falar bastante sobre isso, sobre as situações, sobre os garotos, sobre esse trabalho de base. E aí, Luiz, já te dando as boas-vindas aqui ao Portal do Gremista e te dando as boas-vindas e já te abrindo então o seu cumprimento para o pessoal que está assistindo a gente aqui. Bom ter você aqui com a gente, Luiz. Sempre bacana ter aqui com a gente no Portal Entrevista o pessoal que está no Grêmio, que está no dia a dia do Grêmio. Sempre bom de acompanhar. Tudo certo, meu querido? Bom dia, Bruno. É sempre um prazer, cara, a gente poder falar do nosso clube de coração, né? Eu, particularmente, sou muito agradecido ao clube, não só pelo fato de me transformar num jogador profissional, né? Mas também me fazer um chefe de família, que hoje eu acho que é uma das coisas mais piores que a gente tem, principalmente lá na base. Eu tenho acompanhado bastante o trabalho da coordenação geral do clube, né? Que é não ser só um profissional do futebol, né? Mas ser uma pessoa capaz de abranger várias áreas, independente disso, né? E é sempre um prazer, cara. Ainda mais pô, a gente poder falar com o nosso torcedor, com o nosso, seja lá qual for, entendeu? Mas que seja gremista, que vá Uhum. onde o Grêmio estiver, entendeu? Essa é a intenção. Exatamente, exatamente, Luiz. Vamos começar então, falando sobre você, técnico do Sub-20. A gente tem, o Luiz, no Grêmio, um time que é referência nas categorias de base já há algum tempo, e a gente vê que o Grêmio forma e vende atletas e usa atletas tanto para retorno técnico quanto para retorno financeiro no time profissional, que vem da base, vem também do time de transição, né? Já tivemos aqui o César Lopes também com a gente no Portal do Grêmio, o técnico do time de transição do Grêmio. Luiz, queria te perguntar primeiro, né? Vamos começar do começo. Como foi a sua chegada ao Grêmio? Em qual contexto você chegou ao Grêmio e quais foram, as suas primeiras impressões sobre o trabalho de base do Grêmio quando você aqui chegou? Na realidade, eu estava em Soledade, né, os últimos 5 anos, onde a gente fez um projeto bem bacana lá, e eu tive o prazer de enfrentar o Grêmio várias vezes. Era na Copa Sub-19, Campeonato Gaúcho de Júnior. Eu já tinha uma amizade muito grande com o pessoal ali, com o Francesco, com o Vaguinho, né? São o pessoal da coordenação do clube. E quando veio essa pandemia, daí o clube fechou e eu achei até que já tinha encerrado minha carreira de treinador, né? Até falei que não pensava mais em fazer, seguir à frente, né? Poderia trabalhar num clube, mas seguir à frente. E me veio o convite do Francesco, me convidando para uma conversa. Eu tive lá no CT, a gente conversou, batemos um papo. Eu expliquei para ele na hora que eu não queria ser mais treinador, né? Poderia ser um lapidar, andar em cada setor, em cada equipe lá, ver os meninos com algumas dificuldades, seja ele bater com a perna esquerda, com a perna direita, um cabeceio, alguma dificuldade, algum zagueiro, e aí tentar corrigir, fazer um trabalho de correção com eles, para que isso a gente começar a fazer lá na 15, na 16, para que chegue na 17, na 20, e os treinadores já não precisam fazer isso aí, né? E estava indo tudo tranquilo, até que o Francisco me fez um convite para mim ir como treinador num torneio em Maringá, né, com alguns meninos que estavam chegando da captação e alguns outros meninos que já estavam em espera de saída do clube, né? Então a gente juntou esses meninos, a gente foi para Maringá, aí estava Atlético Paranaense, Curitiba, Internacional, alguns times lá de empresários lá do Paraná, e a gente acabou sendo vice-campeão. Perdemos para o Curitiba nos pênaltis. E aí, na volta aqui, chegando, o Douglas tinha saído da Sub-20, e eu talvez fosse o mais cascudo, mais experiente em competições de base, né? O Francesco me chamou, né? Me perguntou, né, da possibilidade. Eu falei, cara, eu sou um empregado do clube aqui, né? Eu sou um soldado, né? Onde o clube quiser vai fazer guerra, eu estou à disposição. E aí ele me prontamente, né, aceitei como funcionário do clube, mas eu pensei que seria só para a taça, né? Daí voltando na apresentação, aí o Francesco continua e continua, cara, e a gente está fazendo um trabalho muito bom, cara, pelo menos da minha parte, eu estou gostando muito, né? Mas já deixei tanto o Francesco como
o Vaguinho, né, a hora que acharem por bem, né, eu quero continuar trabalhando no clube sem mágoa nenhuma, mas o mais importante de tudo é que a gente consiga fazer o trabalho e esteja satisfazendo a eles todos, né? Exatamente, exatamente. Mas, Luiz, vamos seguir então nesse aspecto das categorias de base. O Grêmio, enquanto esse clube formador, tem algumas etapas até o atleta chegar ao profissional de fato. E a gente vê que essas etapas são muito bem definidas no Grêmio, né? Eu queria saber de você como a integração entre a base e o time de transição, como é feita essa preparação na equipe de base, se há um contato, há uma integração de fato entre você, o César, né, as equipes de fato, né, do começo até ali o profissional, para que essa engrenagem funcione da maneira mais correta possível. Não, a gente com o César lá todo dia a gente tá se falando, né? Tá conversando, né? Tá vendo. Não só o César não só vê os meninos da 20, mas ontem a gente estava assistindo o jogo da 17, né? Que tá o Campeonato Brasileiro, que estava enfrentando o Vasco, a gente estava lá assistindo os meninos. E a gente tem uma integração muito boa, cara, até porque, queira ou não queira, todos os meninos que estão na. Só esse ano foram 19 jogadores para a transição. E dentro desses 19, tem muito desses meninos que ainda tem condições, são 03, ainda tem condição de ir para a taça. Entendeu? Então a gente uma coisa muito bacana. E o que eu acho mais interessante dentro do Grêmio ali é a questão, até nessa excursão ali que a gente foi para a Argentina agora, o pessoal muito nos perguntava, né, o tanto que o Grêmio vende de jogadores para a Europa, se o Grêmio é um formador específico para jogadores para ir para a Europa. E pelo que a gente saiba lá, a gente é para fazer jogadores pro clube, entendeu? Que é diferente dos argentinos. Os argentinos fazem jogadores para vender para a Europa. Não, o Grêmio Sim. formaliza, né? E tenta finalizar o jogador para jogar no clube, para defender primeiro a camiseta do Grêmio. Aí depois, se existe a possibilidade do menino sair, aí sim. Justo, justo, Luiz. É um trabalho realmente voltado para o clube e a gente vê isso na prática, né, de fato, nos últimos anos. Queria saber de você, Luiz, também a gente viu, né? Você falou disso, de serem voltados para serem formados para o Grêmio. E a gente observa que nos anos recentes, né? Lógico que aí já é até além do alcance da própria base só, mas uma utilização menor desses atletas nos 2 últimos anos, na equipe profissional de fato, do que a gente vinha observando nos anos anteriores, porque foram 2 anos de muita pressão, de extrema pressão, né? Um ano de queda que a gente enfrentou no ano passado e também um ano de acesso para a Série B. Essa preparação, esse momento do clube, Luiz, influencia de alguma forma na preparação das categorias anteriores à chegada ao profissional? Isso é conversado, a parte psicológica, como ela entra aí, ou isso de fato acaba passando batido, já recebendo o Cação que está chegando com a gente aqui também? Opa, tudo Não, bem? na realidade, o que a gente faz lá é um cronograma direcionado pela coordenação geral, né? E dentro desse cronograma, o que a gente vê hoje é questionado pela questão da gente mais já adiantar o amadurecimento desses meninos, né? Que é uma questão bem própria do Grêmio. E hoje mais evidenciado isso. Dependente da idade do menino. Se o menino tem condição de subir para uma categoria maior, ele sobe para essa categoria, ele vai sofrer um pouco no início, entendeu? Mas em compensação, quando ele chegar para jogar no profissional, o menino já vai estar pronto. E aí não tem essa questão da gente tentar fazer alguma coisa para que esse menino não sinta quando chegue no profissional. Eu acho que hoje, o que a gente tem ali, eu posso te falar em relação à sub-20, né? A gente tem um Cauô Kelvin, que é sub-17, mas hoje sobra na categoria dele. Então, isso dá um respaldo muito grande para ele não sentir caso tenha que jogar numa sub-20. A gente tem o Iago, que é um outro menino, que hoje sobra na sub-20,
Então, já é um menino que daqui a pouco mais, pelo menos para ir treinar no profissional, para se sentir bem à vontade, um ambiente profissional, que é um ambiente totalmente diferente do nosso, né? A gente tem hoje um menino que a gente tem lá, o Jefinho, que é sub-16, e que estava com a gente treinando na sub-20, ele já com 16 anos, ele já está sobrando na 17. Então, isso quer dizer que esses meninos estão amadurecendo muito rápido. E para quem for, por exemplo, no caso, o Grêmio, que a gente tem certeza que vai subir, daqui a pouco mais, o Grêmio queira usar esses meninos já vão estar super habituados, super positivos para enfrentar. A gente sabe que é muito difícil, é um ambiente totalmente diferente e a gente passa isso para eles todos os dias, né? Essa questão. Então, a cada um, quando vai fazer um treino com o profissional, quando é pedido, o que a gente pede lá? Primeira coisa, o respeito. Vai lá, respeita os profissionais. Chega, tu vai ser muito bem recebido, mas respeita. E aí, a partir do momento que tu vai respeitar os profissionais, tu vai ser respeitado. E a partir desse momento, tu vai crescer muito ali dentro. Porque a maioria dos jogadores que a gente... O Jeromel teve há poucos dias lá atrás, lá no CT, e é um cara que, pelo fato de ele ser capitão do Grêmio, é um cara que é convidativo, um cara que abraçou os meninos. Então, cada vez que os meninos vão lá, esses caras abraçam ele. E isso é uma coisa que deixa, por exemplo, a coordenação geral bem tranquila em relação a esses jogadores que estão sendo formados lá, mesmo sendo sub-17, sub-20, esses meninos vão chegar no profissional um dia, os meninos que a gente vê que tem projeção, vão chegar no profissional e não vão sentir. Ótimo, Luiz. Cassião, já tem uma pergunta sobre isso, né? Eu tenho. Bom dia, Luiz. Tudo certo? Cara, eu caí de paraquedas aqui porque eu fiz questão de vir participar dessa entrevista, porque eu acho muito importante. As categorias de base do Grêmio são muito importantes. Sempre se destacaram nos últimos anos, né, o Luiz Eduardo? Eu vou te perguntar o seguinte: e aqueles jogadores que sobram na base, sabe, que são aqueles caras que, né, têm um desempenho acima da média, tá? Como que é feito o trabalho específico? É feito um trabalho específico psicológico para que ele tenha uma condição mental que vá de encontro à condição técnica deles? É feito algum trabalho específico com esses jogadores que têm um destaque maior que os outros? Na realidade, o que é feito lá, por exemplo, tem a parte da psicologia do clube, sabe? Mas eu acho que o mais importante não é a questão da psicologia, o mais importante que ver é a questão familiar. Entendeu? Da onde que tu abordar, da onde que veio, né? O que acontece no seu redor, né? E tu poder fazer algum tipo de coisa que tu consiga agregar toda essa questão familiar com uma questão de campo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de qualquer um menino lá que vem do Rio de Janeiro. Aí o menino a família vem junto. Dá uma condição para que esse menino se preocupe exclusivamente em jogar futebol. Né? Por exemplo, a gente tem lá, a maioria dos meninos tem empresário, e às vezes os empresários, eles estão lá, às vezes, para fazer alguns estragos, menino. E é uma coisa que preocupa muito a gente. Entendeu? Porque o menino treina no campo, treina na hora do treino com a gente lá. Aí daqui a pouco mais o empresário acha que ele precisa fazer mais alguma coisa e contrata um preparador físico ou outro, sei lá, um cara para fazer um específico fora do horário de treino. Aí quando esse menino chega lá no outro dia, esse menino já vai chegar sobrecarregado. E a família entra nessa questão de começar a cobrar no jogo. Se ele começa a não render, a família vai começar a cobrar porque ele não está rendendo. O empresário ele não quer saber disso. Então a gente cuida muito isso aí, porque é uma coisa que preocupa muito, né? E isso já vem abrangendo já há bastante tempo. E eu que agora estou ali dentro, estou vendo muitas coisas que às vezes eu converso com a psicóloga e eu falo para ela: não chama os meninos aqui na tua sala, vai lá no campo para conversar com eles, porque o setor de trabalho deles é no campo, não é na sala. Talvez esses meninos se sintam mais confortáveis contigo lá, tu conversando com eles, do que na tua sala. Mas é uma preocupação muito grande que a gente tem, cara. E a gente está sempre cuidando dos meninos que têm projeção ali, para que isso não sobrecarregue ele no andar do processo. Bruno, posso fazer um parênteses, não parênteses, claro, mas continuar essa pergunta quanto a essa questão, Luiz.
que é o seguinte, tu que já tem essa experiência muito grande aí nas categorias de base, tu acha que aquele jovem, tá, que quando começa, vamos fazer 2 comparações, tá? Aquele jovem, quando começa, tem um apoio da família e a família não cobra, diz assim, ó, vai lá, se diverte, faz o que tu gosta, se diverte, tira essa coisa de empresário. Esse jovem, ele tem muito mais chance de dar certo do que esse jovem que já é empresariado com 13, 14 anos e a família cobra. Tu acha que Tem. tem um... E muito. Porque eu quando cheguei no Grêmio, eu via uma coisa que não era normal do meu tempo. Que é de se ter, por exemplo, eu via os meninos sem alegria. Sabe? Os meninos chegavam no campo, vinham para o campo, parecia que vinham forçado. Pós-treino, terminava o treino, a primeira coisa que os meninos queriam era sair do campo. E eu ficava assim, estranhava o porquê daquilo ali, né? Porque não é normal, pô, tu faz o que tu gosta, tu ganha para fazer aquilo ali, então tu tem que ter alegria para fazer. E aí, de uns tempos para cá, o que a gente vê é que os meninos vão para o campo, já vêm para o treino. Vou falar da sub-20, que é onde eu tô. Os meninos chegam, cara, é uma alegria enorme, cara. A gente foi lá para Argentina, cara, os meninos numa educação, cara, tu não via um barulho no corredor, tu não via barulho em lugar nenhum. Acabava o almoço, acabava a janta, os meninos juntavam os pratos, tiravam, deixavam numa mesa para o pessoal não ficar sobrecarregando, porque nós éramos 30 e poucas pessoas. Cara, isso é uma coisa assim que me chamou muito a atenção. Por isso que é uma coisa que eu falo muito da coordenação lá, e fala, ela não está fazendo um jogador, ela está fazendo um ser humano, um cara de bem, entendeu? E isso é uma coisa que chama muita atenção. Então, o futebol, quanto mais alegria tu tiver, cara, mais tu vai render. Não existe um outro remédio. Se tu não tiver, e a gente vê alguns meninos lá que os meninos são, a primeira coisa quando tu vai conversar com ele, primeiro eu vou conversar com o meu empresário. Às vezes tu vai resolver alguma coisa de campo, ele fala, mas eu vou falar com o meu empresário. E tu não tem que resolver coisa de campo com o empresário, tem que resolver coisa de campo com o treinador e contigo. Eu tive vários meninos, quando eu cheguei ali, que era um menino que estavam na porta de saída do clube, só que eu via que esses meninos tinham alguma condição, tinham alguma coisa positiva para dar para o clube. Só que quando tu vê esses meninos de cabisbaixo, aí os meninos, sabe, sem vontade, sem alegria, sabe, os meninos dispersos do trabalho, alguma coisa está errada. E foi o que me chamou a atenção. Então, eu pedi para o Francesco, em relação a alguns, né, que eu digo assim, comprei uma briga, eu falei, eu vou comprar uma briga por vocês, só que eu preciso que vocês me ajudem. E aí eu falei para eles, meu, tu tá numa porta de saída, se tu não mudar o teu motivo de estar aqui dentro, é lógico que os caras vão te mandar embora. E queira ou não queira, clube grande é um moedor de carne. Todo dia tá chegando gente, todo dia tá saindo. E eu consegui, graças a Deus, resgatar, cara, uns 3 ou 4 lá. Os meninos estão dentro do clube, estão na transição, sabe? Alguns que estavam meio assim, eu conversei com eles, já foram fazer treino lá com um profissional, gostaram dos meninos, entendeu? Então, eram meninos que estavam para sair do clube, hoje estão mais dentro do clube do que qualquer outro. Certo, Bruno, Luiz. Oi, Caixão, manda ver. É um assunto muito interessante sobre a base, então eu vou atropelando, porque vai me dando mais ideias na cabeça para perguntar para o Luiz aqui, se eu puder perguntar. Luiz, eu vou perguntar para ti o seguinte, né, que tá toda essa questão da base aí. Eu posso puxar a transição, tá? Eu vou puxar a transição do Grêmio. Eu queria te perguntar o seguinte, ó. Claro, teremos eleições agora, vai mudar a direção, vai mudar muita coisa no Grêmio. Mas se tu pudesse, eu queria que tu dissesse para mim assim, ó, 4 nomes da base que tu diz assim, ó, não, esses aí, em 2023, estão no time, no grupo principal do Grêmio.
tem, assim, eu não digo para escolher os que tu acha, assim, os teus preferidos, eu digo, assim, ó, tu olha aqueles jogadores da transição e diz 4 nomes, esses aqui vão estar no grupo principal ano que vem, 2023. Tu tá falando da transição. Transição, não, mas eu acho, como da base em geral, eu acho que eu posso puxar um contexto todo, não precisa ser necessariamente da transição, mas eu quero que tu me dê 4 nomes que tu acha, ó, esses aí vão estourar. Eu, na realidade, ali, dos 18 meninos que saíram da 20 e foram para a transição, né? Eu tenho alguns meninos ali que eu acho que tem um potencial enorme, entre eles o Cuiabano, que é o lateral esquerdo, o Lucas Cauã, o lateral direito, são 2 meninos da seleção brasileira sub-20, o Cuiabá, que estava comigo, que é um volante, que é 02, tá? Tem mais o Ronald, que é um atacante, um extrema de lado, que estava comigo na sub-20. Desses meninos eu vou te falar, porque tenho conhecimento, trabalhei com eles, né? E vejo que são os meninos de um potencial enorme. E o Lucas Cauã e o Cuiabano, eles são 03. Eles têm idade para estar na 20. Então, se esses meninos têm idade, têm condição de estar jogando numa seleção brasileira sub-20, toda hora são convocados, esses meninos têm condição de jogar no time do Grêmio. Agora, tudo é uma questão de treinador. De escolhas, de preferência. Aí eu vejo projeção na 20. Caô Kelvin, que tem 17 anos, ainda vai um processinho a mais. Natan, que está na 17, também ainda vai um processinho a mais. O Natan é 17, foi convocado para a seleção brasileira sub-20. Tem o Iago, que é um outro menino que já está numa situação um pouco diferente em relação a esses outros. É um menino que tem um potencial enorme, que daqui a pouco mais, se um dia o Renato quiser ver o menino, ele vai se encantar, porque é um menino que tem uma condição técnica e um fôlego enorme para andar o campo inteiro. Né? Tem o Pedrão, que é o centroavante, que teve com o Renato há poucos dias atrás. O Renato até questionou por que ele não estava na transição. Né? Então, tem muitos jogadores ali, cara. Muita coisa que seria muito interessante. E o grande problema que eu acho que existe ainda, eu não sei se é a questão da integração, né, entre todos os setores. É lógico, tu estava me falando que agora tem eleição, então ninguém sabe ainda como é que vai ser. O que eu acho que a gente sente uma falta enorme é de saber, assim, de fazer assim, o que o profissional quer dos jogadores, entendeu? É na questão assim, eu quero meu lateral que ele faça isso e aquilo. Eu quero que os meus zagueiros façam isso e aquilo. Eu quero que meus meias, meus volantes, meus atacantes sejam assim, assim, assado. Esse tipo de coisa que a gente precisa ter um pouco mais ainda de conversa. Com o Cezinho eu converso bastante, né? Porque a gente se vê quase todo dia, né? Então, nessa questão... Mas é lógico, a Sub-20 ainda tem um tempo ainda mais. Eu acho que os meninos que estão mais em projeção são os meninos da transição, que estão mais seguidos lá com ele. E aí, esses dias até no jogo da transição, o Alexandre está lá, foi lá dar uma olhada no jogo. Então, eu acho que aos poucos as coisas estão se encaixando. Eu acho que é muito bom a gente ter o torcedor ficar sabendo das coisas que acontecem dentro da base, sabe? Porque hoje, assim, é referência mundial, entendeu? Já não é uma referência brasileira, é uma referência mundial. Tanto é que a gente foi na Argentina, os caras ficaram abismados com o potencial dos meninos, né? E mesmo o Grêmio não disputando o Campeonato Gaúcho, só disputa da Sub-20, entendeu? Os caras ficaram impressionados com o material humano, cara. Sabe? Jogadores que eles acham assim, que não imaginam, entendeu? Que estão aqui, que o Grêmio tem esses jogadores. Se é na Argentina, os caras já estão usando o profissional. Porque é uma coisa bem adiantada. Eles são muito em relação a isso aí. Entendeu? Eu vou te falar, tem um menino que joga pro lateral esquerdo, Wesley. O coordenador geral da base do Racing queria saber quem era o Wesley. Era um menino que há poucos dias começou a jogar na Sub-20. Então já existe uma informação muito grande
em relação aos meninos da base do Grêmio. Sim, sem dúvida. O Luiz, entrando agora um pouco nessa questão de competição, né, que é o que a gente vai ter, né, no começo do ano, queria que você falasse um pouco sobre como é a preparação. Você disse, né, quando chegou no Grêmio, tinha poucos dias ali faltando para a Copinha, então acabou não dando, né, para ter uma noção maior de toda essa situação, de toda essa preparação, mas agora, durante o ano, a preparação para a Copinha, que é talvez o principal torneio dessa categoria no nosso país, queria que você desse detalhes da sua preparação com o pessoal e da preparação do Grêmio para esse torneio, que acaba sendo tão importante, tanto para dar destaque para os jogadores, que, né, como você mesmo disse, gera uma observação muito grande, mas principalmente pode levar os atletas a outras etapas dentro do próprio clube. Como que está sendo feita essa preparação e a tua visão sobre isso, Luiz? Na realidade, o que eu te falei antes de entrar no programa, agora a gente está num processo agora de ver, a gente já tem uma base formada, um time titular, né, um time pronto, que vem fazendo jogos amistosos contra equipes profissionais aqui do Rio Grande do Sul, e tem dado um resultado positivo muito grande, que aí eu digo para eles, a cada vez que eles elevam o sarrafo, né, que é que nem a gente diz, quem faz salto em altura, né, a cada vez que ele eleva o sarrafo, mais ele vai ser cobrado. E eu mexo muito com eles em relação a isso aí, porque o sarrafo deles está muito alto. Só que eu vou te falar assim, ó, quando a gente foi para a Argentina, a minha preocupação era saber como é que esses meninos iam se portar dentro do campo. Porque era jogo dia assim, o outro jogo seguido, entendeu? E os meninos fizeram uma excursão fantástica. E aí ontem na apresentação eu falei para eles, cada vez mais vocês vão ser cobrados. E a gente vem vindo. Então agora a gente começa a ver o time reserva, compara com o time da 17, com os meninos da 17, para ver quem tem mais condição para entrar no grupo que vai para a taça. Entendeu? Agora começa essa comparação, a gente começa a ver quem tem condições ali daqui a pouco mais de ser mais positivo do que esses meninos que estão no segundo time. Eu acho interessante assim, cara. Por exemplo, eu tenho o Cauã que está lá, mas é da 20. O Natan que está lá, mas estava com a gente na 20. Aí eu tenho alguns meninos que chegaram há pouco tempo no Grêmio, né? Aí esses meninos estão dando uma resposta muito positiva. Só que aí eu tenho que ver, eles já jogaram comigo na Sub-20, alguns do Campeonato Gaúcho. O que a gente está fazendo, cara? A gente está tentando dar uma sustentabilidade para esses meninos, para quando chegarem, no caso de ir para a taça, porque quando tu vai para lá, os times do interior de São Paulo, eles vão de tanque cheio, eles levam nos últimos anos. E o Grêmio não tem essa característica de levar o último ano. O Grêmio sempre leva jogadores para mostrar o que está sendo feito na base. Talvez seja por isso que é uma das equipes mais faladas do Brasil e do mundo inteiro em relação à categoria de base. E a gente já tem, por exemplo, um Rascunha, que daqui a pouco mais vai levar menino 06. Entendeu? E é uma diferença de 4 anos. 05, de 3 anos. E assim tu vai indo, 04. Então, todos esses meninos que são 06, 05 e 04, alguns já estão com a gente na Sub-20. Então, todo esse processo aí já vem desde o início do ano. Aí veio primeiro com o objetivo, Campeonato Gaúcho. Voltar para a Copa do Brasil. Tá, já objetivo alcançado. Não conseguimos o título, mas objetivo alcançado. Voltou para a Copa do Brasil. Então, já o ano que vem, já tem competição. Tem Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Quiçá vá bem na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, no ano seguinte, aí esse é um processo que é um pouquinho mais longo, já tem Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, Sub-20. Aí tu começa com o tanque cheio. Então, mas é tudo isso aí por etapa, né, cara? Então a gente tem que estar vendo os meninos, a gente tem que estar vendo o que serve, o que não serve, tem que estar em conversa toda hora fazendo reunião.
com a coordenação lá para ver o que a gente pode fazer, acompanhar o jogo dos meninos, seja lá da 16, da 17. A gente fica no clube lá quase que o dia inteiro fazendo esse tipo de coisa, cara. Eu acho que é muito importante. E a integração entre todas as comissões técnicas, entendeu? Ninguém tem aquela coisa, eu sou melhor que tu. Não, é todo mundo junto. Todo mundo chegou ali, todo mundo vai conversar. Se eu preciso de algum menino da 17, chego no treinador e pergunto, o que tu acha? Quem tu acha que está melhor? Aquelas coisas tudo. Ele que vai me indicar, não sou eu que vou pedir. E a outra coisa que é mais importante, que aí entra a questão de clubismo. Eu acho que o treinador, para trabalhar no Grêmio hoje, ele tem que pensar primeiro no Grêmio. Ele tem que pensar no clube. A gente pensa assim, a gente pensa no clube. O que vai ser bom para o clube? O que o clube vai ganhar com isso, entendeu? Eu acho que a partir do momento que tu pensa assim, cara, as coisas fluem, tu consegue fazer um trabalho direcionado, cara. E essa direção tem que ser o nosso profissional. Sem dúvida, Luiz. Manda, Cassião. Eu tenho uma pergunta que vai ser bem cega para ti. Bom, 2020, nós batemos na trave na Copa São Paulo, né? O Grêmio, por muito pouco, não foi campeão contra o Internacional. Eu acompanhei aquele jogo, fiquei nervosão assim na hora do jogo, mas né, não deu pra gente. Vou perguntar pra ti, dá pra ganhar esse ano? Ou esse próximo ano agora? Cara, eu vou te falar assim, ó. Eu tô muito, sabe, muito entusiasmado, cara. Não só eu, acho que a maioria do pessoal lá está entusiasmado com tudo que esses meninos têm apresentado pra gente. Né? É lógico, a gente tem algumas carências ainda, algumas coisas que a gente estava conversando a respeito. Em alguns setores do campo a gente tem um ou dois jogadores, por exemplo, já os meus zagueiros ali já estão improvisando porque estou em falta de um quarto zagueiro, eu tenho um zagueiro central, que é o João, e na linha do lado esquerdo ali eu tenho que improvisar um menino que era volante, o Lidório, que é canhoto, então a gente está correndo atrás, entendeu? Do resto das posições, cara, a gente tem em casa. Então eu acho que, por mais que sejam meninos novos, né, 05, 04, 03, a maioria dos clubes que vão para a taça vão com 02, que é o último ano. Cara, eu tô bem entusiasmado, cara. Não, sabe, não sou muito de ficar entusiasmado em relação a isso aí, mas tô bem entusiasmado porque o rendimento que os meninos estão apresentando dentro do campo, seja rotativo profissional, seja rotativo sub-23, e eles enfrentaram a sub-23 do River e do Boca lá, cara, não sentiram nada, sabe? Fizeram um salseiro, cara, foram muito bem. Então isso aí me dá uma condição, cara, de às vezes até achar de sonhar com essa possibilidade. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que o Flamengo tem base boa, o Vasco tem base boa, Palmeiras nem se fala, entendeu? Fora os times do interior de São Paulo, esse dia o Francesco estava falando, daqui a pouco mais, a gente fazer uma excursão pelo interior de São Paulo para saber o que já tem lá, entendeu? Que aí para a gente chegar lá e já saber mais ou menos aonde que a gente vai se meter. Isso, Luiz, exatamente. Manda ver, Cassião. Pode mandar. Eu tenho mais uma bala, já tô... É que vem vindo na cabeça as perguntas. Eu tenho uma dúvida, tal, Luiz, que eu vou te contar uma dúvida pessoal minha, porque eu não sei como é que funciona. É em relação à Copinha também. Eu queria saber de ti, assim, ó. A gente sabe que o Grêmio também observa outros jogadores de outras equipes para tentar puxar para a gente. Eu queria saber se esse profissional o olheiro, vamos dizer assim, ele faz parte da comissão técnica sub-20 ou o Grêmio manda junto com vocês um olheiro para ficar de olho nos jogos, ou ele é da comissão técnica para observar esses outros jogadores? Na realidade, o que existe? Por exemplo, o resto, todas as categorias, fora 20, as outras categorias estão tudo de férias. Sim. Então, entra todas as comissões técnicas das outras categorias, vai tudo para o interior de São Paulo. Vai Miguel, vai Itaqui, vai todo mundo. Vai todo mundo, e aí cada um pega uma sede
e dentro daquela sede ele mapeia quantos o setor tem dentro daquela sede ali, e ali ele fica rodando. E aí ele fica rodando e aí vai fazendo, né? Pelo menos é que eu vi foi o ano passado, né? O Grêmio estava fazendo isso. E eu acho muito interessante. A captação do clube ela é muito forte. Sim. E aí fica todo mundo ali e ficam observando também os outros jogos para ver, ó, aquele jogador ali tá chamando a atenção, vamos tentar, né? Todo mundo faz isso. Quando tu chega no estádio assim, tem olheiro de tudo quanto é time. E a maioria, e ainda vou te falar assim, ó, se tem algum atleta de qualquer uma categoria, de qualquer um time que esteja se sobressaindo, é um absurdo o que vem de estrangeiro. Para levar um direto, absurdo. né? Os caras querem levar entendeu? direto. A gente já tá todo mundo nesse patamar, nesse ponto, entendeu? O menino começa a aparecer, cara, no outro dia eu leio tudo quanto é time da Europa, cara. Cara, é um absurdo, cara. A gente fica impressionado. Eu acho assim, eu vou dar minha opinião assim sobre esse assunto que tu falou. Eu acho que devia ter uma lei para não deixar saírem tão cedo para fora, né? Porque hoje tu vê, eu já vi guri de 16, sabe, 15, 16 assinando já com um time da Europa, né? Eu acho que devia ter alguma coisa para segurar mais tempo para se desenvolver melhor aqui e depois ir para lá. É a minha visão, né? Eu não sei. O que tu acha sobre isso, Luiz? É que, na realidade, eu vou te contar uma história. Talvez eu tenha sido o jogador mais velho aí para a Europa. Eu fui para a Espanha com 30 anos. E hoje, cara, o que os cara fazem? Eles levam os meninos com 12, 13, levam com a família, eles são obrigados, não pode, né? Não pode tirar. A família vai para lá. Eles doutrinam a família e doutrinam o menino. Daqui a pouco mais, tu tá assistindo um jogo, daqui a pouco mais aparece um jogador brasileiro, fora de série, top. Aí tu vai perguntar assim, tá, mas onde estava esse menino? Cara, esses caras, eles estão assim, ó, eles estão fazendo coisa fora do contexto, coisas que a gente não imaginaria que eles faziam. Cara, se tu imagina o que existe nas vilas, nos morros do Rio de Janeiro, tu ia ficar abismado. Porque talvez seja da onde mais saia jogadores, né? E uma coisa que a gente deixou, e eu não sei se não quiseram mais, deixaram de ver o nosso interior do estado. Então tem muita gente que está vindo aqui no nosso interior e está levando esses meninos lá para cima. E daqui a pouco mais esses meninos, como muitos nossos aqui são descendentes de italiano, de alemão, então tem a facilidade para fazer a documentação. Então esse menino entra para lá com dupla cidadania, cara, já é meio caminho andado. Então eu acho que a gente devia ver alguma coisa. Até há poucos dias atrás estava conversando com um dos pessoas da captação, e ele estava comentando. Aí o Grêmio já começou a implantar isso. Já começou a implantar nos morros, onde nas vilas. Esses dias, poucos dias atrás, teve um torneio lá de time, acho que tinha uns 15 times só de vila. Aí todo mundo estava ali, o pessoal da captação estava ali observando esses meninos, tudo. Eu acho que é uma das coisas que, cara, que daqui a pouco mais vai ter que se abrir o olho em relação a isso aí. Sim. Luiz, para fechar da minha parte, quero te fazer uma pergunta relacionada a isso, sobre essa observação, sobre essa questão de observar os jogadores na copinha, de como essa disputa depois pelo atleta, porque certamente existem atletas que interessam ao Grêmio, interessam a vários outros times também. Como definir ali a prioridade de cada atleta para saber como o clube tenta fazer esse investimento e trazer esse jogador para o seu lado de fato, né? A gente já entrevistou aqui alguns jogadores que foram, inclusive, encontrados pelo Grêmio na Copinha, e a gente sabe que essa disputa é muito forte, né, Luiz? Então, como que é esse processo? Cara, eu para te falar a verdade, eu não sei como funciona, entendeu? Eu acho que deve haver algum diálogo.
Eu acho que o mais importante de tudo, eu acho que é a reciprocidade. Eu acho que o Grêmio é um clube que ele é muito respeitado, cara. Pelo que eu sinto, assim, ele é muito respeitado pelo fato dele respeitar as outras equipes, sabe? Aparecer jogador numa outra equipe, pelo que eu sei ali, pelo que a gente vê e escuta, o Grêmio não se mete em negociação entre atletas de outros clubes. O Grêmio vai e conversa, né? Pelo que a gente sabe, entra em contato, vê a possibilidade desse menino vir. Existiu a possibilidade, vamos fazer negócio. Daqui a pouco mais entrou um terceiro time, o Grêmio sai fora. Entendeu? O Grêmio não, eu acho que ele não precisa, entendeu? Mas se ele tem a necessidade, ele vai conversar com o clube, né? E existe a possibilidade desse menino vir, como teve vários casos do Luan, do Arthur, entendeu? Foi visto na Copinha, entendeu? Conversa, cara. Eu acho que o diálogo é a melhor coisa. Eu acho que tu não pode ter o rótulo de ser um jogador, um clube sujo. Que eu digo assim, a maneira suja. É tu ir lá e raptar o menino. Eu acho que isso aí não. E é uma coisa que eu acho que no Grêmio nunca existiu, tanto é que, pô, vira e mexe ali, tá chegando gente, tudo quanto é lugar, os clubes fazem questão de mandar os jogadores para cá, porque sabe que a formação ali ela é muito forte, cara. E isso aí é uma coisa que a gente tem que considerar muito. Eu vou dizer uma coisa para vocês: o que a gente viu lá em Buenos Aires, os clubes, cara, deles ficar abismado como é que um clube como o Grêmio, né, faz excursão para Argentina, para o Uruguai, com todas as categorias, não é só a sub-20, a sub-17 também teve lá, a sub-20, a sub-15, entendeu? E assim, ó, e os caras ficaram abismados assim, ó, isso é uma coisa que não existe, nós nunca vamos fazer isso. Entendeu? De pegar uma equipe de categoria de base e fazer uma excursão para a Argentina, fazer uma excursão para o Uruguai, para a Bolívia, sabe? É uma coisa assim, que os clubes, cara, o que a coordenação nossa tem, que eu vejo ali, eu posso dizer para vocês isso com bastante procedência, os caras têm muita visão. Tem muita visão. E os guri foram muito bem lá, né? Os guri foram muito bem na Argentina, né? Eu acompanhei alguns resultados dos jogos. Foram bem demais, cara. A ponto, foi o único jogo que a gente perdeu, foi pro River. Só que eles enganaram a gente, porque eles botaram o time sub-23 para jogar com a gente, e a gente estava ganhando o jogo deles de 1-0, jogo tranquilo. Aí, quando termina o primeiro tempo, eles tiram o time da sub-23 e botam a 20. E nós já, com dois jogos, já forte antes. Sim. Aí, cara, não tem como sustentar. Eu até pedi para depois a gente fazer um outro jogo contra o River de novo. Aí eles não aceitaram. Uma revanchezinha depois. Queria. Não podia vir para casa com uma só. E a gente já tá estourando o tempo, né? Mas pergunta rapidinho, tu notou algum destaque nesses times argentinos que já olhou assim, esse aí vai ser... Chegou a dar uma olhadinha, assim, em algum jogador lá? Cara, no River tem, porque já é uma característica, Sim. né? No Boca tem, porque também é uma característica. Mas eu acho que eles mais ficaram impressionados com nossos jogadores do que nós com os jogadores deles. Excelente, então. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Então. Até porque o caminho natural são esses jogadores pintarem por aqui, né? Muito mais difícil os nossos jogadores pintarem por lá. Já pequena engasgada. Mas é isso então, né, Cassião? Fechamos então mais um Portal Entrevista com o Luiz, técnico do Sub-20 do Grêmio. Luiz, queria te agradecer de novo por ter chegado aqui com a gente. Baita bate-papo, né? Sempre legal conversar com o pessoal que trabalha no Grêmio, né? Trabalha nas categorias de base, trabalha em time de transição. Sempre legal ter esse bate-papo aqui com a gente, com a torcida, né, que assiste a gente. Queria, Luiz, te parabenizar e te desejar sucesso aí para você e para o time nessa sequência de preparação e também já para Copinha que se aproxima, né? Não demora muito, já teremos a Copinha. Bom falar contigo, Luiz. Eu que agradeço, cara. Agradeço pelo convite, agradeço pelo bate-papo, bem tranquilo, cara. Coisa saudável. Eu acho que isso aí só traz coisa positiva, não só para nós, mas para o Grêmio em si, entendeu?
Eu quero deixar para vocês aí, sempre que quiserem, ou quiserem bater papo, cara. Para mim é sempre bom, cara. Sempre bom bater esse papo, botar à disposição de vocês aí. A hora que vocês quiserem, pode contar comigo. Contamos, e você sempre de portas abertas aqui também no Portal do Gremista. Cassião, fechamos mais meu querido. Não, quero agradecer também, Luiz, porque não é um bate-papo, é uma aula, né? A gente tem uma aula quando vem um cara que entende do assunto. Inclusive o Eduardo Bento, que é o nosso revisor lá no site do Portal do Gremista, anteriormente ele era responsável por falar sobre a base. Aí eu falei aqui para ele, a gente está entrevistando o Luiz Eduardo. Ele falou assim, esse aí sabe muito. Esse aí sabe muito de futebol. Aí eu disse, com certeza, o cara tá dando uma aula pra gente aqui de base. Cara, muito obrigado por ter aceito o convite. Esperamos tu sempre aqui. Sempre que quiser vir aqui conversar com a gente, é só falar, ó, tô livre esse horário, tu vem e fala com a gente. Tá certo? Quando vocês quiserem, cara. Tô à disposição, cara. Às vezes pego a gente lá fazer 2 períodos, mas mesmo assim, quando tiver um tempinho lá no horário da tarde, vou estar à disposição de vocês. Valeu demais, Luiz. Valeu demais, Luiz. Bom treino, né? Sei que tem treino daqui a pouco e a gente fecha então mais um Portal Entrevista dessa forma com o Luiz Eduardo, técnico do Sub-20 do Grêmio. É isso, pessoal. Convido vocês a se inscreverem aqui no canal, baixarem o aplicativo do Portal do Gremista, também darem uma olhada em todos os links que estão aqui na descrição do vídeo para olharem tudo que tem por aqui no Portal do Gremista. Luiz Eduardo, então, valeu demais, pessoal. Valeu, Cassião, e até a próxima. Um abraço! Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. O aplicativo Portal do Gremista traz todas as notícias do Tricolor Gaúcho organizadas de uma maneira simples e... Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.